e foram olhar lá para a equipe de digital deles. Olha, vamos ter que começar a responder essa campanha de desinformação, etc. Tal. Então, convocaram a equipe digital deles. Eram 2 pessoas e uma estagiária. Né? Isso era o que a OMS tinha como estrutura. Né? Então, obviamente, foram. Né, foi uma. Não preciso nem te explicar o que aconteceu. Obviamente, eles não tiveram força nenhuma para coordenar nenhum tipo de reação. Mais uma prova, nada contra as pessoas que estavam ali, mas é mais uma prova de que o mundo, essas instituições e que a classe política estava completamente despreparada e sem entender o que isso significava. Então, é uma questão fundamental. A outra questão, que aí eu acho que é uma questão brasileira também, na verdade não é só brasileira, é uma questão mundial, é que o que está em jogo é a democracia. Né? E aí eu não estou falando como jornalista de um meio mainstream, não é isso. Agora, eu não defendo liberdade de expressão pela liberdade de expressão ou acesso à informação pelo acesso à informação. Eu defendo isso para ter a capacidade de trazer para o leitor informação suficiente para que o leitor possa tomar a sua decisão. Né? Então, é uma questão fundamental. Agora, se você tem no mundo digital, que é um mundo real hoje, uma transformação dessa magnitude, não adianta achar que não vai ter um impacto profundo. Vai ter e já está tendo. Também tem um outro aspecto, podia bem longe aqui com isso aí, mas tem um aspecto que eu acho que a gente também tem que ficar de olho, e vocês têm aí, não sei se hoje ela está, mas a Patrícia Campos Melo, que não preciso nem explicar, amiga e absolutamente fundamental nessa história, não existe mais ataque virtual. Temos que parar de falar de ataque virtual. Eles são ataques, ponto. Por quê? Porque o impacto é real. Ele utiliza um meio virtual para fazer o ataque. Mas eu, como jornalista, por exemplo, me sinto ameaçado por alguém que bate na porta ou por alguém que manda um e-mail ou uma mensagem, etc. Então, talvez essa palavra ataque virtual tenha tirado um pouco da ameaça que ela representa. Às vezes no subconsciente mesmo. Né? Você falar, não, mas foi um ataque ou foi um ataque virtual? Qual é a diferença? Qual é exatamente a diferença? Porque eu vou dormir tão preocupado quanto um ataque real. Né? Então, não estamos mais no momento de a gente apresentar isso tudo como 2 mundos. É um mundo só. É um mundo só. E a política, e aí a classe política, partidos, instituições, não digo política com os políticos, mas as instituições políticas não viram isso, que acho que, na verdade, ninguém viu isso vindo. E hoje, esse é um ponto absolutamente, eu acho que é absolutamente fundamental aí desse debate. Mas, enfim, eu podia ir longe nessa história aqui. Eu vou apenas dar a minha própria experiência da imagem do Brasil no exterior. Eu comecei a estudar em Lovaina no final dos anos 50, quando a imagem do Brasil era extremamente positiva. Me lembro de um mês do cinema brasileiro na universidade. A música brasileira era considerada no meio estudantil top. No meio científico da universidade, tinha uma visão muito positiva do Brasil em matéria de combate a pandemias. Oswaldo Cruz e companhia, tradição de exemplo. No mundo de psicologia, um dos meus professores tinha muito contato com o Brasil. Os economistas, com muita admiração pelos economistas brasileiros. Tudo isso foi
assim, um clima que eu ia depois trabalhar no Brasil, já sabia disso, para mim era fantástico. Quando comparo isso com a situação de hoje, que já estou de volta na Bélgica, estou morando aqui, aposentado, o negócio mudou completamente. E aqui é um desabafo meu, porque eu acho muito triste isso aí. As pessoas me perguntam o que está acontecendo no Brasil. Então, tudo isso confirma aquilo que você falou, num nível não acadêmico, não de contatos internacionais, mas na base mesmo do dia a dia meu, com vizinhos, amigos, que via WhatsApp ou contato pessoal me perguntam o que está acontecendo no Brasil. Se sentem realmente desorientadas e não entendem. O pessoal não entende simplesmente essa situação brasileira. Essa imagem se deteriorou mesmo fortemente aqui, na minha experiência que eu tenho no Brasil agora, na Bélgica agora. Só confirmar e agradecer, porque de fato é do dia a dia, é na escola das crianças, quando você vai e leva as crianças e o professor pergunta, o pai do coleguinha, ou seja, é longe da ONU, dos embaixadores, dos diplomatas, é no dia a dia, porque de fato é uma imagem inteira que se reconstrói, que basicamente se destrói, né, no caso. Mas, enfim, no imaginário público é isso que você falou, Herman. Obrigado aí. Eu, quando trabalhava no Banco Mundial, eu me dediquei uma parte desse tempo trabalhando com a África subsaariana. E em diversas missões que eu ia para lá, enfim, para vários países, eu ia em comissões que tinham FMI e outras pessoas. O que acontecia com muita frequência era o pessoal saber que eu era o brasileiro do grupo por acaso e os caras se voltarem para falar mais comigo do que com o resto da missão. Por quê? Porque tinha uma empatia gratuita pelo Brasil. Era uma coisa impressionante. De graça, os caras davam mais atenção para mim por conta disso aí. Mas, enfim, nos últimos anos, eu tenho trabalhado eu já trabalhava com a América Latina e mais ainda agora trabalhando com a América Latina. Eu digo isso pelo seguinte, uma coisa que você tinha mencionado antes, Jamil, sobre a questão de América do Sul. O que acontece quando a gente olha para o Brasil na região é que esse país, isso é importante, ele tem alguma coisa como 1/3 do PIB da América Latina, não da América do Sul, da América Latina. Ele tem mais ou menos como 1/3 da população da América Latina. Sendo alguém tão grande, o que acontece ou deixa de acontecer aqui reverbera em toda a região. E o que tem acontecido no Brasil? Na verdade, muito antes de pandemia, ameaça à democracia, ameaça ao meio ambiente, povos indígenas, etc., todas essas coisas extremamente importantes que você muito bem mencionou, ali, por volta ali do final dos anos 80, por ali, dali para frente, o crescimento do país começou a engasgar e a engasgar, a produtividade estagnou, a desigualdade começou a aumentar, e isso se tornou um problema para os brasileiros, mas não só. Esse é o ponto. O Brasil começou a se tornar um peso para o resto da região. E o sentimento que se tem na região já há tempos é de um ressentimento de como que o maior país da região não faz mais pela região, crescendo, gerando oportunidades, promovendo a integração econômica, utilizando seus bancos de desenvolvimento para financiar coisas de interesse regional. E hoje, o ressentimento ele é declarado na região. Eu sinto isso no dia a dia, de México para baixo. Eu converso com todo mundo, etc. O Brasil hoje se tornou um problema para a região. Um problema a ponto de trazer dificuldades no rating dos países por causa do Brasil, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Então, assim, a gente, de fato, a gente é uma ameaça para o mundo por conta de tudo isso que você falou. Só que a gente tem esse problema estrutural de crescimento econômico e de geração de baixo crescimento que se tornou um problema coletivo.
E, assim, não dá para a gente... É verdade que tem que pensar em tudo isso, pandemia, etc., mas também o Brasil precisa voltar a crescer e tem que assumir a sua condição natural de maior economia da região e que tem que gerar bens coletivos. Isso aqui é fundamental. A mensagem que o Brasil passa, deixa de passar sobre isso, é algo muito importante. E isso, de novo, isso reverbera não só na cabeça dos políticos e dos economistas, mas das pessoas comuns que veem o Brasil de uma forma, e já há tempos, com essa percepção, com essa, enfim. Eu só queria também fazer um rápido testemunho. Eu sempre levava, eu fiz várias reportagens pela África, no Oriente Médio. Eu sempre levava várias camisas da seleção brasileira para passar a fronteira, né? E funcionava muito bem. Então essa estratégia funcionava porque tinha né, esse carinho até que era demonstrado e era explícito. Lembro uma vez em Darfur, no Sudão, eu tinha pedido para conversar com o governador de Darfur, um genocida, basicamente, né? Responsável ali por 300 mil mortes. Pensando bem agora, 300 mil mortes é algo que a gente já conhece. Mas, colocando ali, era uma situação de um conflito armado, etc. E ele aceitou me receber só porque eu era brasileiro. Porque ele, na verdade, queria conversar com um brasileiro, né? Teve um outro caso que foi... Eu estava em Sochi, na Rússia, né? no sul da Rússia, e queria conhecer a Prásia, né? Esse país maluco que, né, ninguém reconhece, etc. Peguei um carro e fui até a fronteira. Eu chego na fronteira, não, que história é essa? Imagina, você vai passar a fronteira aqui, não tem como passar. Aí o guarda chamou o outro, que chamou o outro, que chamou o outro, que veio o chefe, né? Sei lá do que era aquele serviço de serviço policial. E ele vê o passaporte, olha para mim e fala assim: Jorge Amado? Falei, então, falou, fique tranquilo, você vai entrar no país sem problema nenhum. Ele liga para não sei quem, né? 5 minutos depois ele falou assim: o ministro das Relações Exteriores quer te receber. Eu falei, puxa vida, do segurança, fomos para o ministro das Relações Exteriores. Eu saí da fronteira e fui para o gabinete do ministro das Relações Exteriores de um país que não existe, né? Tudo bem. Mas por quê? Não tinha outro motivo. O motivo chamava Brasil. Esse era o único motivo daquela porta escancaradamente aberta. Eu podia ser um terrorista mentiroso ali entrando no país, mas o passaporte dizia aquela palavra mágica, Brasil. Então isso era absolutamente... eu ainda aposto que continua sendo. Enfim, o que você colocou é um ponto fundamental, que é a percepção do Brasil como... e aí não é líder hegemônico, é líder responsável, né, de uma região que precisa de algum tipo de coordenação e de, não diria coordenação com alguma liderança, no que se refere a alguém dizer eu mando, vai ser assim, etc., mas de ter esse financiamento, de ter projetos em comum, etc. O Brasil resolveu desfazer ou se retirar da região porque talvez até uma questão ideológica não interessava. Agora, não vai acontecer nada de um protagonismo brasileiro no mundo se ele não passar pela América do Sul, no mínimo América do Sul, né? Essa é uma etapa que precisa acontecer. Nenhum país tem uma projeção internacional se ele não tem, no mínimo, uma projeção local ou regional. Esse é um ponto que ainda vai precisar ser restabelecido. Não entrei nesse assunto, mas podemos ir longe. Quando esse bando de fanáticos começou, se instalou no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, a situação internacional era tal que Steve Bannon era alguém... É, de certa forma, uma pergunta que eu já fiz, acho que semana passada, ou semana retratada, para o Carlos Mello. Steve Bannon era alguém que tinha poder, que estava no governo,
a aliança da extrema-direita global parecia ser uma organização promissora. Eles estavam fazendo coisas globalmente muito importantes e muito ameaçadoras. Eles se sentiam com a faca e o queijo na mão, tá certo? Bom, o Trump, antes mesmo do Trump cair, esse castelo, essa ficção começou a desabar. E com a vitória do Biden, tá certo? Ninguém pode dizer que isso está definitivamente sepultado. Mas, evidentemente, a extrema-direita, o fanatismo fundamentalista no mundo está profundamente enfraquecido. Então, esse é o contexto no qual nós nos encontramos hoje, e eu fiquei surpreso de você não abordar esse contexto. Eu sei que o Eugênio te pediu para você que você falasse mais dos aspectos reputacionais do Brasil hoje, mas eu acho que não dá para separar esses aspectos reputacionais desse novo contexto. Primeiro, obrigado por ter levantado a questão do Trump e da extrema-direita, porque é fundamental. Só para você ter uma ideia, eu antes, né, quando ainda a gente circulava, ia nos eventos, os eventos eram físicos, etc., teve um evento com o Bannon sendo convidado pela extrema-direita francesa, e aplaudiu de pé, era um messias, né, que vinha ali dar as aulas de como conquistar o poder, etc., e ele disse uma frase que mostrava isso justamente com a faca e o queijo na mão. Ele disse algo, eu fiquei muito chocado naquele dia, que ele falou assim: se chamarem vocês de racistas, usem isso como uma medalha. Né? O Bannon dizendo isso num evento público para um partido político que concorria a uma eleição. É assustador, mas era justamente esse sentimento de estar ali presente. Eu citei rapidamente, mas é ótimo que você tenha colocado, porque quando o Trump cai, ou perde a eleição, é o momento em que o Brasil se vê órfão. Eu não sei se é órfão ou viúva, mas aí é outra história. Mas é verdade que tem uma situação né, completamente nova para a política externa brasileira e para aquele projeto de 2 anos, que já estava acontecendo durante 2 anos, que era de reinserção do Brasil no cenário mundial com uma nova base, mas ele tinha um apoio gigantesco de alguém com muito poder. Né? Essa pessoa desaparece. Isso precisa ser considerado para entender o isolamento. Ele precisa ser considerado. Mas eu queria dar 2 pontos para a gente também entender essa história. O primeiro delas é o seguinte: em nenhum momento, talvez se tiver algum diplomata aqui, ou quem conhece esse assunto pode me corrigir, fique à vontade, eu nunca vi o governo americano, democrata ou republicano, fazer retribuições ao Brasil da dimensão que o Brasil esperava. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o governo brasileiro, diferentes governos brasileiros, promoveram uma mudança na política externa e um alinhamento direto, automático com os americanos, nunca houve, do outro lado, uma retribuição na dimensão da expectativa que o Brasil esperava. Dutra fez isso e não teve essa resposta. Os próprios militares, foram buscar uma usina nuclear na Alemanha, né, fica muito claro, foram buscar outros, vamos dizer assim, insumos de desenvolvimento em outros lugares do mundo, depois de se darem conta dessa relação. Então, não há, e talvez essa era a grande ilusão, de que aquela relação com o Trump daria um resultado imediato. A mudança do governo nos Estados Unidos, ela tem um impacto, certamente, mas eu convido vocês a lerem uma matéria que eu escrevi hoje, de um encontro fechado da Angela Gandra, que é a secretária de família do governo Bolsonaro, com um grupo, perdão pela palavra, assustador,
era uma reunião fechada, que eu consegui o áudio, na verdade, até o vídeo dessa reunião que era fechada, em que aquelas pessoas naquele grupo explicam qual vai ser os planos ultraconservadores para os próximos anos, em vários lugares do mundo, e ela representando o Brasil, né? Entre outros representantes, uma das presidentes do Vox, né, o partido de extrema-direita na Espanha. Essa era o interlocutor, né, do Brasil. O interlocutor do Brasil era o Vox, não é a direita europeia, é a extrema-direita europeia. E aí, chegando no teu ponto, os representantes americanos eram justamente as instituições que deram suporte, apoio e dinheiro para o governo Trump, né? Então, o que ficou muito claro para mim ali é que essa coordenação ela continua a existir, com uma esperança eventual de uma volta de alguém no poder nos Estados Unidos, ou de algum outro lugar, ou de algum tipo de coordenação. O que eu quero dizer com isso, Ricardo? Não é para dizer que eles estão fortes como antes. Não, obviamente que não. Agora, essa rede, ela continua existindo. Essa rede ultraconservadora, com um posicionamento muito claro de extrema-direita, ela continua atuante. Agora, claro, órfão do grande do chefe da Casa Branca, certamente, e certamente isso tem um impacto gigantesco, e por isso esse isolamento ainda mais profundo do Brasil. Agora, isso não significa que essa rede não terminou. Essa rede, ela tenta continuar. Eu convido vocês, de fato, porque ali, até na matéria, eu coloquei o vídeo dela mesmo, falando dos planos que ela tem, e os planos são, bom, eu pessoalmente acho assustador, porque cada um pode imaginar o que quiser, mas são planos, por exemplo, de refazer os livros do MEC. Ela fala abertamente sobre refazer os livros do MEC para ter uma nova visão de sociedade. Ela coloca isso de uma forma muito clara. Claro, fui atrás e perguntar, olha, desculpa, o que isso quer dizer? Não, nós não temos nenhum poder de influenciar no MEC. Bom, mas naquela reunião a mensagem era outra. Insisto, uma reunião com quem? Com grupos americanos, que formavam essa base, e com grupos de extrema-direita em outros lugares do mundo, entre eles o Vox, na Espanha. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho, e obrigado por ter citado isso. A segunda pergunta é a seguinte: dia 22 de abril, Joe Biden convocou uma reunião sobre mudanças climáticas, que vai ser dirigida, está sendo organizada pelo John Kerry, que é o czar das mudanças climáticas nos Estados Unidos. O John Kerry tem a ilusão de que ele vai conseguir dobrar o Bolsonaro. E um pouco o argumento dos americanos é o seguinte: a gente negocia com todo mundo, a gente negocia com malucos de todo canto, por que a gente não vai negociar com o maluco do Bolsonaro? Tá certo? Então, na visão deles, então eu queria saber de você o seguinte: o que você está sabendo do que vai acontecer no dia 22? O último tweet do John Kerry falando de comunidades indígenas é muito importante, muito ruim para o Bolsonaro e para essa gangue. Mas, enfim, o que vai acontecer dia 22? Perfeito. Essa reunião, ela não é uma reunião, e eu acho que essa é a grande importância dessa reunião, é a volta dos Estados Unidos para o palco internacional. Mais do que qualquer outra coisa, é o governo americano restabelecendo sua posição de líder mundial no tema que é o próximo, vamos dizer assim, é o tema que vai dominar o palco internacional pelos próximos 10 anos, pelo menos. Então, por que esse gesto de tentar trazer o Brasil, não só o Brasil, a China também, o Kerry acabou de passar pela China. Então, qual é esse gesto? Esse gesto é de falar, olha, quero todos vocês lá, porque eu quero demonstrar que eu volto a ser o líder. Então, eu preciso da participação de todo mundo, porque senão uma reunião ambiental em que o Brasil não participe, aí não é uma questão brasileira, é uma questão desse novo posicionamento americano. O que está em jogo nessa reunião, e eu pelo menos vejo isso dessa forma, ainda não é o futuro da Amazônia.
O que está nessa reunião em jogo, o que está em jogo nessa reunião é o reposicionamento americano no palco internacional. A pressão, eventualmente, vem depois. Ou as condicionalidades podem vir depois. Mas os americanos precisam que o Brasil esteja sentado à mesa, assim como os chineses e assim como os demais. Então, é uma questão agora, ainda não é uma questão, é horrível dizer isso, mas eu tenho a impressão de que a Amazônia não está no centro, ou o meio ambiente não está no centro dessa reunião. O que está no centro dessa reunião é esse reposicionamento americano e é aquela frase do Biden, America is back. Essa é a primeira demonstração de que America is back. Só que para ela estar de volta, ela precisa estar de volta numa reunião em que todos estejam. Não adianta ela estar numa reunião vazia, ou esvaziada, ou sem os principais atores. Então é por isso. Agora, tem várias perguntas aí que eu não tenho, sinceramente, resposta. Primeiro, isso é um início, e esse início vai ser seguido por pressão em relação ao Brasil ou por uma acomodação? Né? Porque, obviamente, sistemas podem estar ligados com outros, 5G, investimento, influência na região, etc. Essa é uma pergunta que eu tenho. E a segunda pergunta, e aí é muito mais, eu diria, até, não sei, existencial, se de fato existe um espaço real para pressionar o Brasil por parte desse governo americano que ainda precisa se encontrar no mundo, ou se ele chegar já rompendo e gerando ainda uma tensão maior, não seria contra aos interesses do próprio governo americano. Então, só para resumir, eu não acho que, pelo menos por enquanto, o meio ambiente seja o centro dessa reunião. O centro dessa reunião é o governo americano. Né? Vamos ver o que acontece depois. Eu acho que tem essa nuance. Pelo seguinte, se fosse o meio ambiente a questão central, essa reunião não estaria sendo convocada por um líder. Né? Por que um líder está convocando? Por que isso? Não entra muito na equação, né? Mas é justamente por isso. E a terceira, muito rapidamente, isso que o Otávio estava falando sobre as cadeias de valor, eu acho que tem um componente importantíssimo aí, que é a dominação das finanças sobre a lógica da organização do mundo que imperou durante o período do capitalismo de acionistas. Por que você tinha 70 fornecedores? Porque quem decidia quem ia ser teu fornecedor, no fundo, é o mercado de ações, tá certo? É a bolsa que vai decidir onde o capital será alocado. Ora, agora, no governo Biden, em 2008 isso acabou, mas agora está sendo sepultado pela política da própria Yellen, que está dizendo: quero taxação global e quero uma legislação de taxação global. Essa é uma história que é muito curiosa, porque os europeus quiseram isso por algum tempo. Tinha do outro lado o Trump, né, falando de jeito nenhum, aqui ninguém vem, aqui, e ela faz essa mudança de postura. Aí, de novo, eu faço uma pergunta. O que vai vir em troca como pedido? Eu entendo que tem, e aí é até uma outra visão de mundo que ela traz, em comparação ao Trump, que permite esse reposicionamento. Muito bem. Agora, o que é que os americanos vão pedir dos europeus em troca disso? Não está claro ainda para mim. É curioso, porque eu, pelo menos, tenho essa sensação daqui, principalmente os americanos, não está sendo algo muito transparente esses primeiros meses do governo Kerry. São atitudes positivas, muitas delas. Agora, o que eu ainda me pergunto é se isso qual é o objetivo desses gestos? O que está por trás e se tem uma conta a ser paga em algum momento, né? O que vem o canhoto do cheque lá, está anotado o quê exatamente, para depois virem cobrar, enfim.
Você, logo no início, você falou, fez uma afirmação que me surpreendeu, porque a minha intuição era no sentido contrário, né? Você falou assim que o que está acontecendo, o desgaste no Brasil, aí você citou várias áreas, não é a consequência, né? Seria uma estratégia, você até falou isso, uma estratégia de reposicionamento do Brasil internacionalmente, desconstruindo o sistema atual. E aí eu me pergunto quem quer dizer, porque eu não acho que esse governo atual é nem capaz de fazer uma estratégia, né? A estratégia é alguma coisa mais sofisticada, estruturada. Então, eu me pergunto, qual é a origem? Quem é que está fazendo essa estratégia? Porque estratégia é estratégia, não é simplesmente você atirar para todos os lados. Bom, então esse é um. O segundo, você também falou sobre que está tendo um reagrupamento das relações multilaterais, né? Nós temos falado, até o Otávio também comentou já aqui hoje, mas a gente tem surgido outras vezes nesse fórum que, pelo contrário, tem um movimento de fechamento dos países, né? Por toda a questão do ciclo de produção, bom, por várias questões que eu vou pular, mas que todos vocês sabem. Mas, então, eu fico me perguntando, aí você deu o exemplo da OMS, de outras, mas eu fico me perguntando se isso não são relações multilaterais oportunistas no sentido que são pontuais, né? Porque tem a pandemia, então, para sair dessa crise, precisa ter um nível de articulação. Ou se você acha, de fato, que isso é um movimento futuro, né? Um cenário futuro. Porque eu não sei, eu tenho a impressão que as instituições multilaterais estão muito desgastadas. Bom, e o terceiro é super rápido. Agora, em abril, a Comunidade Europeia, a Comissão Europeia, anunciou, porque eu me interesso muito, eu estudo a questão da inteligência artificial, né? Então, a Comunidade Europeia anunciou agora, em abril, que no primeiro trimestre ainda desse ano, vai lançar uma legislação, né, uma regulamentação na Europa sobre inteligência artificial. O que eu tenho uma curiosidade enorme, porque eu não consigo ver quais são as condições e como criar uma regulamentação, sair dos princípios gerais para a regulamentação. Então, minha pergunta é se você ouviu falar alguma coisa sobre isso. Sobre o último ponto, eu sinceramente não me sinto capaz de te dar uma resposta. Então, não tenho subsídio suficiente para te responder, mas é um tema gigante aqui, concordo contigo. Sobre o desgaste multilateral das instituições, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Agora, o que eu acho é que você tem pelo menos dois temas gigantes, meio ambiente e pandemia, que recolocaram o debate sobre que tipo de coordenação internacional o mundo precisa. Então, talvez não com essas instituições, ou talvez com essas instituições reformadas. Duas dessas instituições vão passar por reforma, já tá estabelecido. Uma delas é a OMC. A OMC vai iniciar uma reforma e vai ser basicamente fundada, de uma certa forma, um novo regime comercial internacional. Vai ser extremamente difícil de ser negociado, porque, obviamente, você tem uma negociação que vai envolver aí, principalmente China e Estados Unidos, né? Uma grande pergunta no ar: o que é país em desenvolvimento hoje, né? Porque você tinha uma separação relativamente fácil de ser feita, não estou dizendo que era fácil, mas pelo menos evidente, e essa é uma divisão que hoje fica muito complicada, e claro, americanos e europeus dizendo não há como tratar China e outros como país em desenvolvimento. Enfim, a OMC vai passar por uma reforma e essa instituição desgastada vai tentar ganhar uma nova vida, né? É isso. Do lado da OMS, o mesmo vai acontecer. A OMS fracassou, essa é a verdade. O sistema, e não é que ela fracassou porque ela não conseguiu, é porque as regras sobre as quais ela operava não davam nenhum tipo de poder ou instrumento para que ela freasse uma pandemia ou exigisse de um país um esclarecimento de uma forma contundente.
Então, o que ficou claro, e já ficou claro isso, é que a OMS vai passar por uma reforma e nós teremos um novo sistema sanitário internacional sendo criado pós-pandemia. Para tentar te resumir aqui, esse sistema está desgastado, o sistema está superado e vai precisar passar por uma reforma para poder dar respostas a tudo isso. Se vai ser dentro do sistema, fora do sistema, isso tem um aspecto, Dora, que eu acho que eu não preciso nem dizer isso para vocês, obviamente, mas teve uma coisa que nunca entrou em lockdown, né? Que é a disputa pelo poder. A disputa pelo poder não respeitou o confinamento nenhum e foi permanente, pelo menos aqui em Genebra, nessas negociações, na redefinição. E o que está em jogo, na verdade, é a redefinição desse sistema internacional. O que a gente vai ver pós-pandemia é uma redefinição. Qual vai ser difícil ainda? É ainda difícil dizer, mas essa redefinição vai acontecer. Com as mesmas instituições, com outras instituições, a grande preocupação de muitos países na ONU é de que o esvaziamento da ONU, em termos físicos, né, as pessoas pararam de ir porque as reuniões são por Zoom ou não acontecem, é que esvazie também a instituição em si. E poderia haver a pergunta, para que exatamente serve isso aqui? Então, eu acho que essas instituições vão passar, sim, por uma transformação, e eu não sei exatamente qual é o resultado final, mas essas reformas já começaram. Foi interessante você falar agora no final sobre a OMS, que a OMS fracassou, porque eu tenho exatamente essa impressão e estou até escrevendo um artigo agora sobre isso, mas a partir de um ponto de vista específico, que é esse ponto de vista da crise dos experts, né, da expertise, que é essa camada intermediária entre ciência e política, que eu acho que afeta muito o multilateralismo, não só na questão da saúde, como na OMS, mas em outras questões, no meio ambiente, no clima, etc., e até em questões econômicas, né? E eu acho que essa crise ela não é provocada por essa nova direita. A nova direita surfa numa crise que a antecede e que vai continuar existindo. Então, mesmo sem Bannon, mesmo sem Bolsonaro, mesmo sem Trump, a crise dos experts veio para ficar, na minha opinião. Eu acho que ela é um desgaste do pacto do pós-guerra entre ciência, tecnologia, política e sociedade, que se desgastou por uma série de motivos, e a gente ainda não conseguiu reconstruir esse pacto, o que afeta realmente a relação entre ciência e política, e esse papel dos experts, que é o papel intermediário, né? Então, estou até... terminei um artigo aí sobre isso, que é capaz de sair publicado logo, e eu acho, portanto, que é um equívoco o que eu vejo alguns analistas fazerem, não você, gostei muito até que você tocou nesse ponto, é de achar que digamos assim, a base popular da extrema-direita está morta. Eu acho que ela não está, acho um equívoco a gente achar isso. Acho que algumas lideranças podem estar em seu ocaso, né, podem estar em declínio, é verdade, se a gente pegar o Bannon, talvez, espero que o Bolsonaro, daqui a 2 anos, a gente diga isso, é mais uma liderança, né, em declínio completo, espero que o Trump, mas eu acho que eles são porta-vozes de um fenômeno político que é um pouco mais profundo e que não é só do Brasil, aí é que está, né? O Brasil é uma jabuticaba ou ele é sintoma de um fenômeno que afeta outras partes do mundo, inclusive os apoiadores do Trump, que não estão mortos, inclusive na França, esse debate do negacionismo é forte. O apoio à cloroquina na França foi imenso. Tanto é que o Macron foi visitar o Didier Raoult. Ou seja, eu queria saber de você se esses organismos multilaterais que dependem muito da expertise para funcionar, eles percebem esse fenômeno, a crise da expertise como um fenômeno digno de nota, ou se eles estão em negacionismo em relação ao fenômeno do negacionismo e às suas razões. Em primeiro lugar, a OMS fracassou, mas só para deixar muito claro aqui, não é porque teve um plano diabólico por trás, não é isso. A estrutura ela era incompetente, mas não incompetente porque não existia competência para dar uma resposta a uma pandemia.
Tá? Então, sim, a OMS faz recomendações, sim, ela, de forma correta, critica países que não seguiram as recomendações, etc. Está tudo correto. Agora, a estrutura dela impedia de ter os instrumentos para dar uma resposta. Então, esse o fracasso. Não é um fracasso como o Trump tentou vender a história, como o próprio Bolsonaro tentou vender a história, porque tem interesses da China por trás. Não, muito, na verdade, é muito mais profundo do que culpar a China, que também tem parte, provavelmente, etc. Mas não é isso, não é essa a questão. O fracasso do OMS se dá porque a estrutura da entidade não dava resposta e não tinha como dar resposta, não tinha como. É um trabalho voluntário de reportar surtos e que, se você não reportar, não acontece nada com você. Então, e aí? Como você quer que um sistema desse depois seja acusado de ser o responsável pela pandemia? Por isso, enfim, só para deixar isso muito claro. O que eu vi aqui, e sinceramente por 20 anos, era algo que era muito cômodo, Tatiana, que é o seguinte: é óbvio que nós somos a referência. É óbvio que o que sai de nós é o caminho a ser seguido e que não existe um debate. Ou, se existir, esse debate está equivocado. Então, foi, de uma certa forma, uma arrogância dessas instituições internacionais que não saíram a campo para explicar. Eu não culpo, não é que eu não compartilho de forma alguma com quem diga, mas essas instituições não servem para nada. Não é isso. Agora, essas instituições não foram atrás explicar que sem elas 70 milhões de pessoas não comem todos os dias. Não foram. E essa é a verdade. Então, houve uma espécie de acomodação, tanto dessa relação do sistema multilateral, mas também em relação a essa base científica, no caso da OMS, mas também de outras que também usam da ciência como base da recomendação, e que hoje paga-se um preço relativamente alto justamente por esse desgaste. Para completar, Eugênio, só para também deixar muito claro, essas instituições, elas são resultado de um power struggle, ou de uma exposição de interesses nacionais, e aí eu estou falando do pós-Segunda Guerra, com os americanos criando instituições que, obviamente, reforçariam a sua posição no mundo. Hoje você tem, obviamente, novos atores que querem também essa posição no mundo. E aí, só para a gente pegar aí numa forma muito rápida, das 14 principais agências da família ONU, se eu não me engano, das 14, 6 já são lideradas ou co-lideradas pela China. Então, não é por acaso que existe uma suspeita, quem é que são eles, ou o que é que eles querem. Agora, o mais curioso disso tudo, e prometo que acaba aqui, quando os americanos acusam a China de tentar influenciar esses organismos internacionais. Uai, o que vocês fizeram nos últimos 70 anos? Se não foi exatamente isso. Então, é muito curioso. Olha, aquela história, de um peixe acusar o outro de estar molhado. Você está molhado. Não, quem está molhado é você. Não, claro, é óbvio que uma política externa, que uma China que quer dar passos no mundo, vai querer ter influência nesses organismos internacionais. Me parece óbvio. Agora, o choque se dá porque, de um lado, tem alguém que não quer abrir mão desse poder e, do outro lado, tem alguém que quer falar, agora nós também queremos ter esse poder. Então, esse choque é muito real. Aqui em Genebra, é escancarado. E eu estudei com holandeses da Rotterdam School of Management, com os americanos da University of North Carolina e com os chineses da Chinese University of Hong Kong, que são até hoje meus amigos, né? E a gente conversa bastante, a gente tem um alumni interessante e tudo mais. E o que eu percebo quando a gente, por exemplo, começa a lidar com questões
por exemplo, o campo de refugiados dos muçulmanos na China, ou quando, ultimamente, aí a gente lidou com a questão daquela invasão lá dos trumpistas lá no Capitólio, nos Estados Unidos. Eu vejo meus colegas, né, e aí é anedótico, tá, mas assim, é um pouco geral, eles não comentam, eles não, porque tem um princípio que é você não falar mal do seu próprio país. Então, é como se você nunca lose your face, né? E nessa situação toda aí do Bolsonaro, eu tenho dificuldade de não falar mal do meu país, né? Eu tenho dificuldade de não falar de toda essa questão que acontece agora no Brasil, né? Do genocídio e tudo isso daí. Então, eu queria um pouco te perguntar, essa é uma pergunta, né? Como é que a gente não lose our face? Porque a gente tem muitas coisas boas antes desses 2 anos aí, né? Lembrando lá do João Gilberto. A gente não está sempre olhando para o Ocidente o tempo todo? A gente aqui não deveria, agora, nessa nova ordem aí mundial, estar olhando mais para a China, para a Índia, para a Indonésia, para a Ásia em geral? Essas são as minhas perguntas. Segunda pergunta, primeiro, 2020 é quando começa o século asiático, né? Acho que os dados econômicos, eles já demonstraram isso muito claramente. 2020 é para muitos, o início desse século. O Otávio, que já passou na UNCTAD, a própria UNCTAD coloca isso de uma forma muito clara, que a Ásia já representa esse peso. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, mas agora não é mais uma questão de projeção, é uma questão de realidade. Então, não há nenhum tipo de dúvida de que essa visão, como você disse, europeia e americana, não vai dar conta de explicar o mundo, não vai dar conta de entender as forças políticas por trás de decisões. Então, ou a gente abre e olha para aquela região do mundo de uma forma muito real e muito aprofundada, ou a gente não vai perder metade da explicação de qualquer tipo de reação ou de qualquer tipo de estratégia. Da primeira, eu não sei, eu não tenho uma resposta. O máximo que eu consigo fazer é tentar explicar que, né, existem motivos para decisões que aconteceram no país, que o país é muito mais amplo do que aquilo que aparece em 3 linhas nos jornais e na percepção pública, etc., mas não negar a existência dos problemas. Eu acho que se teve um erro, e aí, por favor, não é uma posição política minha, mas eu, olhando para trás, né, naqueles 8, 10 anos de crescimento do Brasil, eu fiz várias das viagens com o Lula, várias, mas muitas das viagens dele pelo mundo. Teve uma delas que foi muito simbólica, porque ele chegou, na verdade foi em Copenhague, quando o Rio de Janeiro ganha a sede das Olimpíadas, né? E aí teve uma coletiva de imprensa, depois que o Rio foi escolhido. Imagine só, as outras eram Chicago com Obama, Madrid com o rei, Tóquio, né? Não vou falar nenhum outro país para não ofender ninguém, mas, enfim, eram grandes cidades de grandes países, e vence. E aí, na coletiva de imprensa, um jornalista estrangeiro pergunta assim: presidente, vocês descobriram petróleo, vocês tiraram 30 milhões de pessoas da pobreza, vocês ganharam a Copa do Mundo e agora ganharam a Olimpíada. Qual a próxima coisa? Aí ele falou: Olimpíada de Inverno, né? Claro, todo mundo caiu na gargalhada, e a piada é espetacular, né? Todo mundo caiu na gargalhada. Mas tem uma coisa que talvez foi uma ilusão, né? De a gente ter achado que o começo da solução dos problemas tivesse sido a solução já, né? Era só o começo, né? E talvez essa se tem alguma coisa que, olhando para trás, teria reforçado mais, era de que
Não, humildade. Humildade, falta só 100 anos. Faltam só 100 anos para a gente resolver os problemas, né? E não ter chegado. Eu entendo, politicamente, você precisa chegar né, e mostrar força e mostrar presença. Mas talvez, se a gente tivesse mostrado um país mais real, teria tido uma construção mais sólida e teria tido uma reação talvez mais real. Tinha um amigo que dizia o seguinte, que quando ele ia no auge ali dos BRICS, né, no auge, a gente mandando no mundo, né, ou pensando que estava mandando no mundo, que ele falava que ele ia para a China, e um empresário, ele chegava na China e falava assim, vocês são uma superpotência. E os chineses falavam assim, não, temos 800 milhões de pobres, temos um caminho muito longo a percorrer. Aqui ninguém é superpotência. Tudo bem. Pegava o avião e ia para o Brasil. Ele chegava no Brasil e falava, vocês estão indo bem, né? Aí ele falava assim, nós somos superpotência, sim. Eu falei, não, eu não disse que vocês são superpotência, mas quer dizer, tinha essa vontade que talvez é natural, né, de uma sociedade que queria romper essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, se a gente reconhecer que não tem atalho, né, que não tem jeito de pular etapas, mas que o processo é longo, talvez vai ser algo mais sólido para o futuro. A partir do Marcelo Lins, existe bolsonarismo no corpo diplomático brasileiro? Porque ele ficou um pouco assustado com declarações de um diplomata aí que foi para Paris, eu não sei o que ele vai fazer, que posto que tem lá, não importa. Mas existe ou não existe bolsonarismo? É forte ou é fraco? O que eu vejo que tem no Itamaraty é muito mais oportunismo do que bolsonarismo. Tá? São funcionários do Estado. É expressivo, é forte, é grande, assim, ou é... Oportunismo, sim. O oportunismo, sim. Agora, ele não é avassalador, ele não é a maioria. A maioria do Itamaraty, disso que eles foram... eles são colocados de uma forma muito clara nisso, são funcionários de Estado com uma missão de Estado. Né? Outro dia, e aí eu te digo que são dezenas de diplomatas extremamente lúcidos desse papel que eles têm. Então, não é a maioria, não é... Agora, muito mais do que bolsonarista, tem oportunista. E eu queria só pedir para quem puder ver o que o embaixador Marcos Galvão, embaixador do Brasil em Bruxelas, disse no Parlamento Europeu essa semana, você poderia falar, bom, o Parlamento vai ser avassalador contra ele. Foi. E ele tomou uma postura de qual? A de reconhecer, sim, o problema é gigantesco no Brasil. Eu quase, se eu tivesse desligado a coisa, falei, não, deve ser da oposição aqui falando. Não, era um funcionário de Estado explicando para o mundo o que estava acontecendo no Brasil. Ponto final. Do Tomás Zickman de Barros. A imagem do Brasil perde mais agora do que perdeu entre 1964 e 85? Existe como aprender com aquela situação em relação a hoje? Olha, eu não consegui fazer essa comparação ainda, tá? Eu acho que tem algumas diferenças muito grandes que a gente precisa entender. A primeira, que naquele momento era a Guerra Fria, tem uma outra lógica, e lembrar que os generais brasileiros foram recebidos, inclusive na França, e o Figueiredo foi até recebido pelo Felipe González, né? Então, teve essas situações. Não tenho capacidade aqui de fazer uma avaliação concreta. O que sim é absolutamente concreto é o fato de que, no período democrático, desde 85, essa é a primeira vez que existe uma ruptura com a imagem do Brasil. Existia uma construção, existia uma tentativa de desfazer anos de ditadura, por exemplo, subscrevendo ou ratificando protocolos adicionais de direitos humanos, voltando a fazer parte de acordos internacionais. Então, teve esse movimento que dura, basicamente, e tem esse Itamaraty, ou essa política externa, perdão, que tem essa ruptura. No período democrático, é certamente o pior momento.
Agora, não teria como comparar ainda. Foram 20 e tantos anos contra 2. Não sei se dá ainda para comparar. Da Juliana Moura Bueno, o que a gente pode ouvir falar, o que você ouve falar do novo chanceler brasileiro impacta os corredores da ONU e como as delegações brasileiras se adaptam a isso ou não? Tem uma mudança aí? A grande pergunta que se faz nas delegações estrangeiras e no próprio Itamaraty é até que ponto o Carlos França, tem poder de definir a política externa brasileira. Né? A questão é essa. A questão principal hoje é se ele é um dos atores da política externa brasileira ou se ele é o ator da política externa brasileira. A gente sabe que o Felipe Martins continua no governo e a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro continua sendo filho do presidente. Então, dito isso, não há uma garantia de que a política externa vai mudar em muitos dos aspectos. Eu insisto, o que a Angela Gandara, nessa reunião, falou, fica explícito que na parte de costumes, vamos dizer assim, né, para colocar de uma forma geral, essa parte de costumes, nada vai mudar. Né? Agora, talvez não tenhamos aqueles discursos tapafúrdios, mesclando tupi-guarani com grego, tal. Pode ser, provavelmente não. Mas eu não tenho certeza se isso representa uma mudança profunda na política externa ou se é só um gesto para garantir vacina, né? Porque isso é decisivo atualmente. Uma pergunta da Liliana Segnini. Se você fosse convidado, como será agora, a dizer algumas palavras sobre o Brexit, o que você diria? Veio para ficar? Tem remissão? Não, tem muita gente no Reino Unido extremamente frustrada. Eu mesmo, hoje aqui, nesse almoço, os filhos do dono da casa, todos ingleses, vindo para a União Europeia para passar um tempo para pedir passaporte francês. Né? Você fica falando, poxa, imagina que situação, né? Em que mundo nós estamos em que você tem uma situação em que eles precisam viajar para fazer o pedido, etc. Enfim, minha percepção, é uma percepção minha, pessoal, a dimensão do erro foi notada, né? Isso fica muito claro, tanto dentro da União Europeia, por ter achado que tudo bem. Agora, qual é a grande lição que a União Europeia e os próprios britânicos tiveram disso? Que nada é irreversível. Nada é irreversível. A construção do projeto europeu, que era o que é o Bloco Europeu? É um acordo de paz. É o maior projeto de paz da história. Né? Depois de séculos de guerras, você tem um acordo de paz que se chama União Europeia. É isso. Né? Agora, esse acordo de paz, pela história que ele teve depois da Segunda Guerra Mundial, tinha a ideia de que era irreversível, de que era inevitável, que só existia uma direção. A saída do Reino Unido reabre a pergunta: é mesmo irreversível? Existem outros caminhos? Não sei, confesso que eu não sei responder se um dia vai voltar, se não vai voltar, etc. Mas a grande lição para os europeus e para os britânicos é que nada é irreversível. E para nós a lição é outra, né? Nada é irreversível, inclusive o caminho da democracia. Tem que ser lutado todos os dias. Teve britânico que foi dormir ou que foi para o pub e não votou naquele dia. Até hoje está cortando as veias do impacto que aquilo lá teve. Dois pontos muito breves, talvez para trazer um pouquinho de esperança. Nós somos os herdeiros do primeiro povo global, né? Então, tem algo a ser colocado e tem algo a contribuir para um mundo pós-pandemia. Claríssimo, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, esse primeiro povo global precisa ter garantias de direitos para todos, senão não tem direitos para ninguém. Né? Então, a gente só vai ser esse modelo se internamente a gente conseguir dar uma resposta muito sólida para poder ser modelo. Mas eu acho que tem
os ingredientes estão colocados. Esse é o primeiro ponto. E dizia o Tom Jobim que o Brasil é o único país do mundo com nome de árvore, né? Então, se é verdade isso, né, de repente, há uma constatação de que a gente pode usar justamente essa nova agenda para se recolocar no mundo como líder, né? Não líder hegemônico, não líder de arrogância, mas líder de exemplo. A história do país, pelo menos a parte democrática, ela é cheia de conquistas. Acho que se vocês, não sei se vocês conhecem, o Murilo Komniski tem um livro sobre a atuação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é um livro que mostra a construção dos direitos, né? Por mais que internamente o problema é extremamente profundo, esse livro, por exemplo, traz os anos de construção. Então, existe esse projeto de construção. Tem um desafio enorme, mas eu acho que tomara que isso tudo tenha sido, Bolsonaro mais pandemia, tenha sido a chacoalhada que o país precisava.